Bem, hoje nós vamos falar sobre o significado de Jerusalém. O que é isso aí, o significado de Jerusalém? Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho da minha história dentro da Igreja Adventista aí, para vocês se inteirarem. Eu, Éder, quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo, foi os livros do Espírito de Profecia. Muito bons, muito bons. E aí eu comecei a comprar livros, comecei em sebo comprar livros, porque eu não tinha muito dinheiro, sabe? Então eu ia comprando livros em sebo da igreja e além desses livros. E eu fui adquirindo um conhecimento muito interessante. E aí eu comprei o livro Mensagens Escolhidas e lá no Mensagens Escolhidas ele fala da posição adequada na oração. Tem um capítulo falando sobre isso. E diz que a melhor posição é de joelho, meu irmão. Veja, não fui eu que escrevi aquilo. Estava lá e eu abracei. E aí eu comecei a fazer oração de joelho na minha igreja. Eu não forcei ninguém, só comecei a fazer oração de joelho na minha. Mas deu um rebuliço, né? Minha igreja é igreja grande, igreja de José Bonifácio, tinha uns 600, 700 membros. E eu tinha um certo respeito, né, em relação ao conhecimento. E aí o cara começa a fazer oração de joelho, quem tá com ele também. E aí já começou um burburinho, né, cara? Enfim. Os caras me tesouraram, meu. Levei disciplina, 9 meses sentado. Disciplina de adultério, velho. Porque eu estava fazendo oração de joelho, todas as orações de joelho, né? Tem um texto que diz assim, tanto no culto público como no culto particular, é nosso dever prostrar-nos de joelho quando lhes dirigimos a bênção. Né? Ela fala até como é que a gente pode demonstrar menos reverência para com Deus do que demonstramos, do que se demonstra para os pagãos demonstram para suas imagens, né? Os caras se prostram, se deitam e tal, né? Então nós deveríamos ser mais reverentes. E aí eu fiz isso aí e levei uma disciplina, né? A disciplina não foi só por posição na oração, né? É porque é o seguinte, eles foram lá na frente da igreja, começaram a falar mal de mim, aquele negócio, um monte de mentira. E aí eu desafio o pastor. Eu falei, você é homem de Deus aí, ó. Vamos ajoelhar agora, você faz uma oração. Se eu tiver errado, eu morro. Se tiver errado, o seu filho morre. Aí o pastor não quis ajoelhar, não. E aí aquela bagunça doida, tal. E eu fui disciplinado. Tá. O que eu fiz também? Eu escrevi tudo que eles falaram, as mentiras, e rebati. Joguei num site que fala mal da igreja. Site adventistas.com. Aí, né, lascou. Tesoura no Éder. Pra mim, eu como sincero, servo de Deus, tal, não fiz mal nenhum. Os caras estão querendo que eu ore de pé do jeito que eles querem. Não, ora vocês, deixa eu em paz. E eu levei uma tesourada. Mas eu tava tranquilo, com a mente tranquila. Tranquilo. E foi assim que começou a história. Só que nós vamos começar agora a contar aqui a minha ligação com movimentos dissidentes, como é que eu conheci os movimentos dissidentes. E isso ajuda vocês a compreenderem de onde eu estou tirando essas informações e ter mais confiabilidade do que eu estou falando, né? Então, foi pessoas no meio que eu vivi. Então, nós vamos orar aqui e vamos iniciar. Querido e bom Deus, maravilhoso Pai, pedimos o batismo do Teu Espírito Santo e a Tua iluminação. Que esse estudo seja uma bênção para todos nós. E ajude, ó Deus, esses irmãos a colaborarem com as igrejas às quais eles pertencem quando o mal lhes vier à porta. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Na mesma época que eu estava disciplinado, começou um movimento em Poá. Lá para a zona leste ali de São Paulo, mais para o interior ali, indo para o interior, né? Próximo de Itaquaquecetuba, Suzano, tem uma cidade chamada Poá. E ali se levantou um movimento, e aí eu fiquei sabendo que o ancião e a igreja queria fazer a oração de joelho e o pastor não queria. O que passou na minha cabeça? Isso é de Deus. Isso é de Deus, ué. Porque eu não tenho ligação nenhuma com o movimento dissidente. Nem sabia o que era.
Mas aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá nessa igreja de Poá, estava tendo lá os líderes da associação foram lá, foram bastante rudes e disciplinaram a igreja, baixaram a igreja para grupo, mas sem o voto da igreja, como diz o manual. Aí a bagunça começou. E aí os irmãos começaram agora a jejuar e orar. E eu me conduí com os irmãos, vendo a atitude dos líderes da igreja ali, né? Me conduí com aqueles irmãos e de vez em quando comecei a ir lá. E eu conheci algumas pessoas, fiz amizade. Aconteceu que, por determinação judicial, a polícia foi lá e expulsou os irmãos da igreja, lá tirou os irmãos da igreja e lacrou o templo. E aí rolou processos, esses processos os caras jogavam na internet e tal, e a gente ia acompanhando, e eu ia acompanhando os irmãos, e eu comecei a acompanhar aqueles irmãos ali. Na minha cabeça era tudo sincero, gente boa e tal. E assim foi. E periodicamente eu ia lá. Nunca pertencia a movimento nenhum dissidente. Nunca. Mas eu ia lá nesse movimento, era simpático ao movimento. E aí eu ia lá, visitava eles de vez em quando, e eu conheci lá alguns jovens. Em especial, umas 3 meninas e mais uns 2, 3 rapazes. E aí a gente começou a conversar e tudo mais e tal. E como eu ia periodicamente lá, então eu assistia culto lá, eu conhecia dissidentes de outros lugares, porque esse movimento começou a chamar a atenção dos dissidentes do mundo. E começou a vir dissidentes dos Estados Unidos, de Portugal, do Paraguai, da Venezuela, enfim. E eu comecei a conhecer esses camaradas. E eu comecei a participar das discussões deles, doutrinárias, e comecei a verificar os pensamentos doutrinários que eles tinham. E algumas apostilas deles, eu vi formar essas apostilas. Por isso é que eu tenho um certo conhecimento quando eu falo da Trindade lá. É exatamente que eu vi os pontos que eles atacam, que eles mexem. Por isso que eu sei, olha, não fale isso, não fale aquilo, olha, você tem que usar esse, tem que usar aquele, né? Se você perdeu essa questão de Trindade e perfeccionismo, dê uma olhada lá. Conheci a questão do perfeccionismo ali, do movimento de reforma também, porque até o movimento de reforma foi lá até eles, né? Conheci um pastor da reforma chamado Daniel Rocha. E assim foi, né? Só que aconteceu? Aconteceu que um dia que eu fui lá, o couro começou a comer. Porque nós chamamos alguns jovens, e esses jovens vieram até a minha casa, a casa não, né? O nosso grupo de estudo aqui, no José Bonifácio, e nós fizemos uma vigília. E na vigília, eu falei sobre a Trindade. E quando eu falei sobre a Trindade, o rapaz foi contrário. Aí a gente ganhou, né? Nos textos. Mas aí ele chegou lá no líder da igreja dele lá e falou. Aí no próximo culto, eu ia lá. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, o ancião começou a falar contra a Trindade. Aí eu levantei no meio do culto e comecei contra ele. Veja, na igreja do movimento dissidente lá. Aí começou uma guerra. A partir de então, eu não faltava um culto lá. Só para rebater o cara. E aí o pessoal foi dividindo, até que ficou eu, 3 moças e mais 2 rapazes. E eles meteram pressão nesses jovens aí. Aí os rapazes se afastaram da gente, só ficou eu, mais as 3 moças. Uma das 3 moças é a Rosângela, e mostra a cara aí, Rose. Logo Essa mostrar aí, ó, a cara. a Rose tá aí, ó. Então a Rose estava lá, correto? Ela estava nesse movimento. E ela ficou com a gente. Não somente a Rosângela, mas 2 irmãs, Lucélia e Sandra, né? E aí nós começamos a estudar. E eles tiraram o cargo das meninas, disciplinaram as meninas. E elas continuavam lá, né, tal, trabalhando. Até que um dia nós conhecemos essa mensagem de Jerusalém, o significado de Jerusalém. E essa mensagem diz que o Adventista do sétimo dia não pode sair da igreja Adventista do sétimo dia.
E é uma mensagem que é interessante, curiosa. E essa mensagem aí, eu fiz um estudo, produzi um estudo e apresentei para as meninas. As meninas choraram. Porque embora elas estavam contra o líder lá do movimento em relação à Trindade, elas amavam a igrejinha dela separada, né? E elas tinham prometido nunca voltar para a igreja de 27º dia, porque elas tinham sido expulsas por carro de polícia, né? Não foi bem a igreja que mandou, né? Mas ordem judicial de fechar o templo, quem está no templo vai ter que sair. Né? Hoje a gente vê as coisas claras assim, né? Mas na época parecia que a igreja mandou a polícia contra os caras. Não, mas não foi isso. Como era uma questão judicial em relação ao templo, tinha que lacrar o templo. E aí eu mostrei para as moças choraram. Porque elas não queriam voltar para a igreja de 27º dia. A que menos doeu foi a Rosângela, porque a Rosângela ela já teve contato direto com o movimento dissidente. E não com a igreja de 27º dia. Agora, para as outras moças que tinham saído e tal, aquele negócio, então elas tinham prometido não voltar. Só que quando elas viram os textos, elas falaram, tudo bem, a gente vai voltar, só que a gente tem que levar essa mensagem para eles. E aí, tudo bem. Nós produzimos um folheto, juntamos uma equipe e teve um congresso dissidente mundial. E ele foi em Ferraz de Vasconcelos, próximo ali de Poá. E nós fomos lá para entregar para eles, para os dissidentes, que eles tinham que voltar para a igreja de 27º dia. E foi assim que depois as moças voltaram. Pouquíssimas pessoas leram o folheto, porque o líder mandou recolher. Algumas pessoas ficaram com folhetos. Essas pessoas estão hoje na igreja de 27º dia, voltaram para a igreja de 27º dia depois que leram o folheto. Então é benção a mensagem, vocês vão aprender essa mensagem hoje. É uma mensagem que trava o pensamento dissidente e leva o adventista do 7º dia, que crê aí no testemunho do Espírito de Profecia, a ficar firme em Jerusalém. Vamos lá entender o que é essa mensagem aí, o que ela tem a nos ensinar, qual o pensamento que o dissidente carrega disso aí, para a gente ter uma compreensão cabal aí desse assunto e assim a gente está protegido aí, né? Vamos lá verificar aí. O significado de Jerusalém, o que pensam os dissidentes, né? O significado de Jerusalém é o nome do livro que eu escrevi, tá? Essa é a contracapa do livro, tá? O significado de Jerusalém. Neste livro, eu vou tratar sobre dois assuntos básicos. Eu vou tratar sobre o significado de Jerusalém, que é essa questão aí da dissidência, e aí eu vou tratar de um outro assunto, que é justificação pela fé. Eu vou rebater o livro de Tocados pelos Nossos Sentimentos, do pastor Jean Zuchet, que é um pastor lá francês e tal, que ele parte por meio perfeccionismo e tudo mais, né? Então isso aí já tem no livro, no perfeccionismo, lá, aquele vídeo do perfeccionismo, a gente já trabalhou essas ideias. E aqui a gente vai trabalhar o significado de Jerusalém mesmo, que é a primeira parte do livro que eu trato contra movimentos dissidentes, né? E o que é isso aí? O que é significado de Jerusalém? Vamos lá. Igreja de Deus, queridos, tem dois significados, tem dois sentidos. Ele é usado de duas formas. A igreja visível e a igreja invisível. Sempre foi assim. Por exemplo, na época de Faraó lá, que Moisés chega lá e tira um povo do Egito. Quem era a igreja de Deus? O que vocês acham aí? Desmuta e fala. Quem era a igreja de Deus lá na época? De Moisés, estava lá no Faraó. Quem era a igreja de Deus? O povo de Israel. O povo de Israel. Agora, ele era igreja visível ou invisível? Invisível, né? Não. Visível porque tinha povo, já uma nação, né? Visível, visível. Vocês vão entender melhor isso aí. Agora, o que acontece? Dentro do povo de Israel, só tinha povo de Deus de verdade? Não. Não. Dentro de Israel tinha dois povos. Um que servia a Deus e outro que servia a Satanás. Esse que servia a Deus, ele é chamado povo de Deus. Igreja de Deus. Então entenda, ó. Existe a igreja, instituição, o povo, a família, a igreja visível. Mas dentro dessa família visível,
existe uma igreja de Deus que é invisível. É invisível porque você não sabe quem é quem. Vamos lá para que vocês possam entender esse aspecto melhor aqui, ó, de igreja visível e invisível. Eu fiz essa tabelinha também está no livro. Então a gente coloca aqui, ó, a organização ou igreja visível. Nós tínhamos na época lá de Adão, ó, a família de Adão era a igreja de Deus. Mas dentro dela tinha uma igreja invisível lá, o povo de Deus invisível, que era o trigo, Abel e Sete. Mas tinha também na família de Adão um joio, que era o Caim. Depois vem a família de Noé. Tinha lá o povo de Deus, tinha. Você vê Sem e Jafé, fiéis. E Cão foi aquele que viu o pai pelado e tudo mais, e da descendência dele nasceu os inimigos do povo de Deus. Você vê a liderança de Israel, também era assim, ó. O trigo lá tinha o Arão e o Moisés, mas tinha também o joio, Coré, Datã, Abirão. Na igreja apostólica, você tinha lá os 11 discípulos, tinha Barnabé. Agora você tinha o joio também, Judas Iscariotes, Ananias e Safira. Então perceba que a igreja de Deus, ela é aplicada a um grupo que é meio visível, instituição ali de Deus, que Deus usa. Só que dentro dessa instituição existe um povinho menor que é o obediente. Também essa é de fato a igreja de Deus. É ela que até justifica o nome de igreja de Deus daquela igreja visível. Isso é importante para a gente compreender, tá? Por quê? Porque um dissidente não tem essa ideia. O dissidente, ele compreende que igreja de Deus é só quem obedece a Deus. É só a igreja invisível. Então, para o dissidente, na mente do dissidente, não existe a igreja de Deus visível. O templo de Deus, o povo de Deus invisível, uma instituição de Deus. Para eles, só tem a invisível, que é quem é obediente é a igreja de Deus. Eles estão 50% correto, mas não totalmente. Vamos dar uma olhada aqui. Olha esse texto falando da igreja invisível, concordando com os movimentos dissidentes. Deus tem uma igreja. Não é uma grande catedral. Nem é a instituição nacional. Nem são as várias denominações. Trata-se de um povo, do povo que ama a Deus e guarda seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali eu estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Então a gente verifica que a igreja de Deus é quem obedece. Nesse aspecto está certo. E o movimento dissidente crê isso. Só que ele crê só isso. Por que que eles não devem crer que existe uma igreja institucional que é de Deus? Porque é complicado. Como é que ele vai sair fora dela? Ele fica numa situação complicada. Então não existe esse negócio. Então para eles, olha, não tem esse negócio, não tem placa de igreja, Deus não tem sua igreja e tudo mais, tudo trabalha desse jeito aí. Então existe de fato uma igreja invisível. Essa igreja invisível é constituída de todas as pessoas que são fiéis, mesmo fora da igreja adventista do sétimo dia. Então na Assembleia de Deus tem igreja de Deus, na Igreja Católica tem igreja de Deus, na Igreja Batista tem igreja de Deus, na Igreja Testemunho de Jeová tem igreja de Deus. Porque todas essas igrejas têm o povo que é fiel a Deus ali. Ainda que ele não tenha todo o conhecimento da verdade. E é isso que o texto está falando. Mas veja, essa mesma Ellen White que escreveu sobre igreja invisível, ela também escreveu de igreja visível. Olha só o que ela diz nesse outro texto falando sobre a igreja visível. Como ousa o homem mortal emitir sua sentença sobre eles,
e chamar a igreja, ó, a igreja de prostituta Babilônia, covil de salteadores, esconderijo de toda ave imunda e detestável, morada de demônios, embriagando as nações com o vinho da fornicação, aliando-se com os reis e os grandes da terra, enriquecendo-se com a abundância de sua luxúria, e proclamando que seus pecados se acumularam até o céu, e que Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou? É essa mensagem que temos que transmitir aos adventistas do sétimo dia? Veja que ela usou o termo igreja e atribuiu aos adventistas do sétimo dia. Digo-vos que não. Deus não deu semelhante mensagem a homem algum. Então agora ela trabalhou aí com a ideia de uma igreja visível e institucional. E ela chamou a igreja adventista de igreja. Então, o termo igreja, ele é aplicado a uma igreja visível, a instituição, e a igreja invisível também, que aí ela independe de instituição e ela é de fato a verdadeira igreja de Deus. Tá? Isso é importante, porque o movimento dissidente ele não vê assim. E aí, então, ele não respeita a instituição. Então ele se levanta, ataca, publica coisa contra, fala mal, taca pedra e tudo mais, porque ele não tem essa visão. E a gente tem que compreender que Deus tem um povo, né, que é o seu remanescente. Vamos trabalhar aí com a ideia de remanescente em Apocalipse. Apocalipse 11. Versículo 2. Está escrito assim, ó. A gente pode colocar na internet também, né? Vamos lá, Apocalipse 11. Verso 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Nós já estudamos isso aí, né? 42 meses, você pega e faz uma conta. 42 vezes 30, que 30 eram os dias de um mês do ano judaico. 42 vezes 30 vai dar 1.260 dias, que é o período de supremacia papal. Esse período ele vai ser repetido no verso 3. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão durante 1.260 dias vestidos de pano de saco. Dias em profecia é anos, então são os 1.260 anos da supremacia papal. Período em que o papado dominou o mundo e perseguiu e matou os servos de Deus. Então entenda, nós tínhamos uma igreja institucional, tinha a igreja católica apostólica, que acabou se tornando romana. Essa era a igreja institucional. Mas dentro dela tinha duas classes. O trigo e o joio. E o trigo era a igreja invisível, essa era a igreja de verdade, que foi a igreja que acabou sendo perseguida pela própria igreja institucional. Tá? Apocalipse capítulo 12 agora. Vamos para Apocalipse 12. Considerar a igreja de Deus. Apocalipse 12. Nós vamos trabalhar aí com a mulher vestida de sol. Olha só o que diz aí. E viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e tudo mais, né? Essa mulher é a igreja, tá? Isaías capítulo 54, versos 5 e 6, 2 Coríntios 11, verso 2, mostra que mulher é a igreja. E essa igreja, ela foi perseguida. Você vê aqui, ó, que um dragão perseguiu a mulher aqui, ó. O dragão parou diante da mulher que havia dado à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Essa mulher, ela é perseguida, a igreja é perseguida, tá vendo? Agora dá uma olhada no verso 6, ó. A mulher foge para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus,
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. São os 1260 anos da supremacia papal em que a igreja passou fugindo. A igreja foge ali do dragão, o dragão querendo destruir a mulher. Agora, queridos, olha só que coisa interessante. O próprio capítulo de Apocalipse, que trabalha essa ideia da perseguição da igreja, do dragão à igreja, ele fala que em dado momento ele já não persegue mais a mulher. Olha só quem ele persegue. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Olha só que coisa interessante. Em dado momento, ele já não persegue mais a mulher. Olha só para quem é que se volta a perseguição. O dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que era a igreja. Naquele período, a igreja institucional. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele está virado contra a igreja. Só que fala que a perseguição não é contra a igreja. Olha contra quem ele vai fazer a perseguição. Ao remanescente, ao resto da mulher, que é a igreja invisível. Satanás, por exemplo, não perseguiu os padres. Pelo contrário, ele utilizou os padres para perseguir o povo, os jesuítas e tudo mais. Então, esse remanescente é a igreja de Deus. E qual a característica dele? Que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Depois que acabou o período da supremacia papal, 1798, esse remanescente ele foi se desenvolvendo. E esse remanescente que se desenvolveu acabou culminando aí, né, na igreja adventista do sétimo dia, né? Mas aí é outra profecia que não dá pra gente entender, senão a gente não vai conseguir entrar no assunto. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que igreja, ela tem nas mãos de Deus, na Bíblia e tudo mais, ela tem sempre duas características. São aplicadas a dois tipos de grupos. Um grupo é uma igreja institucional que Deus usa. E que ele não tem outra, ele só usa uma. E a outra é a invisível, que aí ela independe de placa de igreja. São salvos de todos os lugares, de todas as denominações. Isso é muito bom a gente compreender. Se vocês lerem, por exemplo, lá depois, Josué 22, Josué 22 ou Juízes 22? Acontece o seguinte, acho que é Josué 22. O que acontece em Josué 22? Três tribos, que era a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles estão caminhando para a terra prometida, e aí eles não quiseram atravessar o Rio Jordão, eles queriam a terra que estava antes do Rio Jordão. Nesse período, então, temos como igreja de Deus, o Israel de Deus, um só. Não tem dois Israel, um só. E lá, esses camaradas quiseram fazer o quê? Ficarem do lado de cá. Aí Josué, muito sabiamente, falou, tá, tudo bem. Só que você vai fazer o seguinte, você vai passar o Jordão, vocês vão guerrear, depois vocês voltam. E assim aconteceu e tudo mais, né? Mas eles já ficaram ali, as famílias e tudo mais ali, né? Tomando as terras. E o que os Rubenitas, os Gaditas e os Manassitas fizeram? Eles construíram um altar de sacrifício semelhante ao altar que tinha em Jerusalém, que era a terra que Deus havia estabelecido como sede institucional do seu povo. A igreja visível. Tinha uma sede. Tanto que Israel saía do mundo inteiro, 3 vezes ao ano, para oferecer sacrifícios em Jerusalém. Ali era a instituição, ali era a igreja de Deus. A igreja visível. Embora dentro dela sempre houve quem era fiel e quem era infiel. E aí, de fato, é só o fiel que vai ser a igreja de Deus mesmo, né? Quando os Benitas, os Gaditas, os Manassitas, eles fizeram lá esse altar, configurava-se
em duas instituições. Porque Deus tinha estabelecido uma em Jerusalém e agora eles estabeleceram outra. Sabe o que aconteceu? As tribos que estavam da além do Jordão se reuniram e iam guerrear e destruir as 3 tribos que ficaram antes do Jordão. Vocês olham lá, Josué 22. Quando eles chegaram para destruir, eles falaram, primeiro vamos conversar. Amigo, tá todo mundo aqui para descer espada em vocês. Por quê? Porque vocês já estão apostatando, já estão fazendo uma nova instituição. Era apostasia da verdade fazer uma nova instituição. E aí eles explicaram, não estamos fazendo esse altar para fazer sacrifícios. É que a gente está fora dos limites da terra prometida, porque a terra prometida era da além do Jordão e não da quem do Jordão. Futuramente, os seus filhos podem falar que nós não temos parte com o povo de Israel e pode deixar os nossos filhos impedidos de entrar na herança do Senhor e tudo mais. Então nós fizemos este altar não para fazer uma nova organização, não para dividir o povo aí. Nós fizemos esse altar exatamente para que quando eles disserem que nós não somos povo de Deus, nós mostrássemos esse altar e dizer, tá vendo? Esse altar aqui, ó, é igual ao altar lá que nós fizemos como memorial para vocês saberem que nós somos povo de Deus também. E aí, então, os israelitas falaram, ah, bom. Agora, queridos, e se eles falassem, não, era uma nova instituição mesmo? O que ia acontecer? Espada para tudo quanto é lado, meu irmão. Cabeças iriam rolar. Então, você percebe nas escrituras que Deus, ele tem uma instituição visível. Que aí veio de Israel, correto? Mas Israel entrou em apostasia, Deus levanta agora a igreja judaico-cristã, que era a igreja apostólica. Essa igreja prega no mundo inteiro, se torna igreja católica, apostólica, só que depois ela apostata, quando ela vira romana. E aí essa igreja romana começa a perseguir o povo de Deus. E agora esse povo lá pequenininho volta a crescer, se desenvolve, e é aí que vai nascer a igreja adventista do sétimo dia. Uma igreja hoje visível, como igreja de Deus. Agora, queridos, igreja adventista do sétimo dia, ela dentro dela tem só gente boa? Sim ou não? Não. Tem o joio também. Tem vários textos do Espírito de Profecia falando sobre isso. Tem o joio e tem o trigo. E a gente vai trabalhar agora o significado de Jerusalém, já que vocês compreenderam aí essa primeira apresentação aí. E já dá para vocês entenderem tudinho direitinho. Vamos lá, então. Isso aqui é um site que fala mal da igreja. Tá? Robert Sessler. É uma apostila que está lá. E o título da apostila é Abominação da Desolação. E a história da Yazd, né? Esse é o título da apostila. Esse site ele foi feito por um líder que trabalhava na casa publicadora e que viu muita coisa errada dentro da igreja e tal, e certa também. Só que ele fez coisa errada. Aí quando ele fez coisa errada, cortaram o cara. E o cara ficou revoltado. Por quê? Porque ele viu outros que tinham feito coisa errada e não tinham sido cortados. E aí o cara montou esse site para falar mal da igreja. E assim foi. Então toda pessoa que quiser falar mal da igreja adventista, vai para esse site. E esse site, ele decidiu colocar a apostila do Robert Sessler lá no site. Robert Sessler não é do site. Tá? E esse cara decidiu colocar a apostila no site, tá? E aí a imagem da apostila. Então eu vou fotografar a imagem e a gente vai ver o que eles pensam, né? O que esses dissidentes pensam da igreja adventista e tudo mais aí. Vamos embora. Aqui está a introdução, a abominação da desolação e tal, tudo e tal. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 para você entender o que é a abominação da desolação. Porque a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Mateus 24, 15. Vamos lá. Em Mateus capítulo 24, 15, para saber o que ele quer dizer com abominação
da desolação. Vamos lá. Mateus 24. Versículo... É o verso 15 que nos interessa, né? Eu não queria essas versões, eu gosto da Bíblia Online. Isso, esse aqui é Apocalipse 24, versículo 15. Olha só o que diz o texto aqui. Jesus falando para os discípulos. E olha o que Jesus fala, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no santo lugar, quem lê, entendam. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Preste atenção que o texto fala de abominação da desolação. Então, quando a gente vir a abominação da desolação, e essa abominação, quem falou foi o profeta Daniel, quando vocês virem a abominação da desolação, fujam para os montes. Então, veja, nós temos a cidade de Jerusalém. Aí Deus falou assim, ó, quando vocês virem a abominação da desolação, fujam de Jerusalém, saiam de Jerusalém. Ok? Entenderam isso? A abominação, a palavra em si, tem a ver com pecado, com idolatria, com um monte de coisa errada. Tudo bem? A palavra tem a ver com isso. E Robert Sessler, nessa apostila, ele vai trabalhar esse sentido. Só que ele vai fugir completamente do sentido da profecia. Porque o texto não diz, quando virdes abominação, fujam de Jerusalém. O texto diz, quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Então, você não pode achar que é qualquer abominação. Você tem que recorrer ao profeta Daniel para entender. E essa abominação da desolação, a abominação desoladora, Daniel 8 vai falar sobre isso. Vamos lá, verificar em Daniel 8 essa abominação da desolação. Daniel, capítulo 8. A abominação da desolação aparece, então, ó, no versículo 3, aparece um carneiro de 2 chifres. E esse carneiro, ele perde para um bode, que começa do verso 5, tá vendo? Ó? Um bode que vinha do ocidente, o bode destrói o carneiro. Ali no verso, tá vendo? Correr contra ele, e vi chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-se-lhe os 2 chifres. E lançou ele por terra, e pisou, e tudo mais. Então, um bode mata o carneiro. Quem é esse bode? Ele começa a explicar, ó, no versículo 20 e 21. Quem é esse bode e o carneiro? Ele fala no versículo 20, ó. Aquele carneiro é os reinos da Média e da Pérsia. E o bode que mata ele? É o reino da Grécia. E aí o que acontece? Depois do reino da Grécia, surge um chifre pequeno, lá no versículo 9. E nós já estudamos isso. Ai. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul, para o oriente, para a terra formosa. Nós vimos que esse chifre pequeno era Roma pagã. E no verso 10 ele vira Roma papal. Porque Roma pagã é quando ele faz expansão territorial. Ele cresce para o sul, para o oriente, para a terra formosa. E aí então vem o ataque ao céu, que é um ataque religioso. Engrandeceu-se até o exército do céu, e algumas estrelas desse exército lançou por terra. Ele ataca o santuário, tá? Versículo 11, ó, engrandeceu-se até o príncipe do exército, é um ataque religioso. E isso quem faz é Roma papal. Então, essa é a abominação da desolação. Que ele faz um ataque ao santuário. Tanto é que no verso 13 e 14, ele continua dizendo a profecia, ó. Depois vinha um santo que falava, e disse a outro santo aquele que falava,
Até quando durará a visão do sacrifício contínuo? A palavra sacrifício não tem no original, é só contínuo. E a transgressão assoladora, ó, essa é a palavra que Mateus está se referindo lá, que Jesus se referiu. Abominação desoladora, ou transgressão assoladora. Para que sejam entregues o santuário, o seu exército, para serem pisados. E nós acabamos de ler de Apocalipse 11, que o papado pisou a igreja de Deus durante 1260 dias, os 42 meses. Essa seria a transgressão assoladora. E aí ele faz a profecia. Contudo, na apostila, Robert Sessler, ele trata a abominação da desolação, a abominação da desoladora como se fosse pecado no geral. Então, pecado no geral. E não é pecado no geral. Está se referindo ao trabalho papal contra o povo de Deus. Ao trabalho de Roma contra o povo de Deus. E ele desconsidera isso completamente e segue em sua apostila. Vamos lá para você ver o engano, como o engano é sério. Vamos ver o que eles falam mais. Olha esse texto aqui, ó. Ele pegaram o texto do Espírito de Profecia, veja, dos nossos livros. Olha o que diz o texto. Jerusalém é uma representação do que a igreja será, se recusar caminhar na luz que Deus concedeu. Por rejeitar as advertências divinas nos nossos dias, os homens estão repetindo os pecados de Jerusalém. Jerusalém é uma representação do que a igreja será, se recusar a andar na luz que Deus tem dado. O que o dissidente diz, então? Olha, a igreja adventista do sétimo dia é Jerusalém. E se ela recusar andar na luz que Deus tem dado, Deus vai fazer o que ele fez com Jerusalém, que é o quê? Destruir a igreja adventista do sétimo dia. Deu para entender? Então, ó, Cristo avisa para os discípulos, ó, quando vocês virdes a abominação abominação da desolação em Jerusalém, fuja de Jerusalém. Cristo falou. Aí os dissidentes pegam esse texto e diz o seguinte: Jerusalém é a igreja adventista do sétimo dia, que é o povo de Deus, a instituição visível. Agora, se a igreja adventista do sétimo dia não andar na luz, Deus vai destruí-la do jeito que ele destruiu Jerusalém. E veja só o que ele continua dizendo aqui, ó. Né? Jerusalém é uma representação do que a igreja será, se recusar a andar na luz que Deus tem dado. Então eles vão ficar procurando pecado na igreja para dizer: a igreja não tem andado na luz. Se a igreja não tem andado na luz, eu tenho que sair dela para eu não ser destruído. Olha a continuação aqui, ó, outro texto, do volume 4 agora dos Testemunhos. Mas o Israel de nosso tempo tem a mesma tentação de fazer pouco caso e aborrecer o conselho, a exemplo do antigo Israel. Veja, ela está falando, Israel de nosso tempo é a igreja visível, a igreja adventista do sétimo dia. E está fazendo pouco caso, que nem o antigo Israel. A negligência em arrepender-se e obedecer a sua palavra trará consequências tão sérias sobre o povo de Deus hoje, como o mesmo pecado provocou ao antigo Israel. Há um limite além do qual ele não mais retardará seus juízos. Deus vai mandar juízo então contra a igreja. A desolação de Jerusalém permanece como uma solene advertência perante os olhos do moderno Israel, de que as correções dadas mediante os seus instrumentos escolhidos não podem ser desconsideradas com impunidade. O que eles estão dizendo? Jerusalém era a igreja visível. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja visível. Só que Jerusalém recebeu a luz do céu. A igreja adventista também recebeu a luz do céu. Só que Jerusalém não obedeceu. A igreja adventista também não está obedecendo. Jerusalém foi destruída. O que vai acontecer com a igreja adventista então do sétimo dia? Ser destruída também. Deu para entender o paralelo que eles estão falando? Vamos ver aqui, o raciocínio é interessante. Olha a conclusão que ele fala. A grande pergunta que deve ser formulada: está a igreja adventista do sétimo dia seguindo a Cristo e seus ensinos? Ou está rejeitando a verdade e seguindo pelo caminho de Salomão e Jerusalém? O caminho da ruína e da destruição. A única maneira de responder a pergunta
é considerar a história passada de nossa igreja. E ele usa um texto, Mensagens Escolhidas, dizendo que a história vai se repetir. O que ele está querendo dizer que a história se repetiu? Assim como Jerusalém recebeu a mensagem, mas rejeitou e foi destruída, a igreja adventista do sétimo dia recebeu a mensagem, rejeitou e vai ser destruída. Deu para entender o paralelo? Só que, quando você vê a história do cristianismo, você verifica que a igreja cristã, nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Por que não morreram? Teve o primeiro cerco de Céstio. E aí os romanos se afastaram. E aí os cristãos verdadeiros saíram de Jerusalém. Depois os romanos vieram e destruíram Jerusalém. Então o que eles estão falando? A abominação agora, que é o pecado, está na igreja de 27º dia. Então eles que são os verdadeiros estão saindo. E agora vai vir a destruição contra a igreja de 27º dia. E o paralelo é bem interessante. Vamos dar uma olhada aí mais aí no raciocínio dissidente. O significado de Jerusalém é por isso que é o nome do livro. Para eles, Jerusalém é a igreja de 27º dia. Ela, Jerusalém, recebeu luz do céu. E a igreja adventista também recebeu conhecimento do céu. Jerusalém viveu em apostasia. A igreja adventista também prevaricou em pecado. Jerusalém foi destruída, a Yazd será destruída. Esse é o raciocínio dos camaradas. Olha só os textos aí, né, que eles usaram. Mas o Israel de nosso tempo, que ele quer dizer a igreja de 27º dia, a exemplo do antigo Israel, está também no pecado, fazendo pouco caso do conselho de Deus. E o que vai acontecer? Há um limite além do qual Deus não vai retardar o juízo, Deus vai mandar juízo. A desolação de Jerusalém permanece como uma solene advertência perante os olhos do moderno Israel. E o moderno Israel está se referindo à igreja de 27º dia. Então, você vai estar enrolado. É o que eles estão dizendo. E, novamente, a gente usa aquele texto do volume 8. Jerusalém é uma representação do que a igreja será se recusar a andar na luz que Deus tem dado. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A igreja de 27º dia está vivendo a luz que recebeu? O que vocês acham aí? Pode desmutar para falar alguma coisinha aí. O que vocês acham? A igreja de 27 está vivendo a luz que Deus deu? No todo, infelizmente, não. Complexo, não é? E aí o texto é forte, porque fala assim, ó, Jerusalém, a destruição de Jerusalém, está falando aí. Jerusalém é uma representação do que a igreja será se recusar a andar na luz que Deus tem dado. Lei de alimentação, quem vive? Difícil. Recolher os pobres em suas casas. E eu me refiro hoje órfãos e viúvas, viu? Não é os grandão lá que pode se virar, não. Se tornar missionários, se tornar comportores. Como andam nossas escolas? Não vou nem perguntar da live que um cantor fez há pouco tempo aí. Queridos, então olha só o que os dissidentes falam. Na igreja tem pecado. Aí eles começam agora a pegar esses pecados e dizer, esses pecados é a abominação da desolação. Então Cristo falou em Mateus 24, quando eu vir a abominação, eu tenho que fazer o que de Jerusalém? Ó, sair fora. Então os dissidentes pulam fora da igreja e na profecia deles, Jerusalém vai ser destruída. Esse é o raciocínio e a gente agora vai seguir agora explicando aqui na solução agora, né? Vamos lá. Jerusalém, igreja adventista, é igual a igreja adventista. Recebeu a luz do céu, a igreja também recebeu a luz do céu. Jerusalém caiu em apostasia, a igreja também prevaricou no pecado.
Aí em Jerusalém teve o primeiro cesto de Sérgio. Primeiro cerco de Sérgio. Esse cerco de Sérgio, eles estão falando, é a apostasia da igreja adventista. Então, já que tem apostasia aqui, os cristãos fugiram depois do primeiro cerco. Então, agora os dissidentes saem da igreja. Aí vem Tito e destrói Jerusalém. Ou seja, a igreja adventista será destruída. Esse é o pensamento deles. Né? Jerusalém é uma representação do que a igreja será, se recusar a andar na luz que Deus tem dado. Aí eles pegam a apostasias, né? E vão publicando apostasias, né? Nos seus sites, atacando a igreja, né? Por exemplo, aqui, a igreja adventista do sétimo dia fez algumas estátuas, né? Na realidade foi um homem, ele doou para a igreja. E tá ali na conferência geral, né? Uma estátua de pessoas, assim, né? Na volta de Jesus. Então a representação de volta de Jesus ali e tal, tudo. Eles falam, a igreja criou ídolos. Já estudei com vocês aí, né? No estudo há pouco tempo, já até publicamos isso aí no canal, sobre o mandamento fazer imagens de esculturas, né? Que não é exatamente a imagem em si, mas a imagem para adoração. Por exemplo, nós temos aí fotografia, não tem? Você não tem fotografia? É uma imagem do que há na Terra. Nós temos ilustrações também sobre o céu, sobre Jesus. E ali também é uma ilustração e tal. Mas aí eles falam, abominação da igreja e tal. E eles ficam publicando e atacando a igreja nesse aspecto aí, né? Esse aqui está falando do ecumenismo. Esse aqui fala que o símbolo da igreja é de ordem da maçonaria e que tem uma cruz de ponta cabeça e tal. E assim vai. E a igreja tem apostasia. Então eles vão atacando e vão dizendo para as pessoas, saiam da igreja. Antes que a igreja seja destruída, que vai vir a destruição de Jerusalém. Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Os dissidentes veem estas abominações como o primeiro cerco de Jerusalém. Tempo, então, dos verdadeiros cristãos fugirem, saírem de Jerusalém. Isto é, saírem da igreja adventista antes dela ser destruída. Será que os dissidentes estão certos? Isso é uma imagem, né? Um desenho da destruição de Jerusalém. Vamos lá agora usar esse significado de Jerusalém a nosso favor. Ellen White escreve o seguinte, na história e profecia, a palavra de Deus retrata o longo e contínuo conflito entre a verdade e o erro. Esse conflito ainda prossegue. As coisas que foram se repetirão. Então veja, eu estou encarnando o significado de Jerusalém que eles apresentaram. E eu estou dizendo que, de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Jerusalém moderna. Tá? Então, eu estou dizendo que o raciocínio deles está filé. Nós vamos usar o raciocínio deles a nosso favor. De fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Jerusalém. Olha só. Jesus levou a sério esse negócio de Jerusalém na época dele. Naquela mesma hora, Lucas 13, 31 a 33, né? Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Veja, risco de morte. Razão suficiente para Jesus sair de Jerusalém. Ele, porém, lhes respondeu, ide dizer àquela raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Convidaram Jesus a sair de Jerusalém. E Jesus saiu de Jerusalém? Falou, não, um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. Jesus levou a sério esse negócio de Jerusalém. E nós devemos imitar o mestre. Ora, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Jerusalém, então não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Vamos ficar em Jerusalém. Vamos prosseguir mais para a gente verificar aqui nesse conceito. Jerusalém é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ponto. Olha só esse texto. Antes de ir, ou seja, antes de sair de Jerusalém, é preciso ficar de acordo com o tipo.
Se a história vai se repetir, eu tenho que olhar a história no passado para entender o que vai acontecer. Olha só. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E vocês vão me ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, olha só uma coisa interessante. Jesus falou para os discípulos saírem de Jerusalém ou ficarem em Jerusalém? Mandou ficar. Para que eles tinham que ficar? Para serem batizados com o Espírito Santo. E aí, então, eles poderiam sair de Jerusalém. Para estar preparado para testemunhar, né? Muito bem. Mas primeiro eles testemunhariam onde? Primeiro Jerusalém. em Jerusalém. Em Jerusalém. Se você seguir o tipo e o antítipo, nós temos uma chuva temporã e teve que ficar em Jerusalém. Nós também teremos a chuva serôdia. A pergunta é, será que a gente pode sair de Jerusalém antes da chuva serôdia? Veja, se o cara está usando paralelo, Jerusalém é a igreja, Jerusalém é o pé, tudo bem. Mas, amigo, antes de sair, tinha que receber o Espírito Santo. Vamos lá para a gente compreender isso aí. E usar o raciocínio deles a nosso favor e mostrar que eles estão errados. Olha esse texto. Ellen White concorda com esse negócio de ficar em Jerusalém. Olha o que ela fala, ó. O Espírito Santo se lhes ia dado em sua plenitude, selando-os para a sua obra, falando dos discípulos. Disse o Salvador, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha outro texto agora para nós. Necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas. Veja, ela está dizendo que nossa igreja precisa ser reformada. O convertedor poder de Deus deve penetrar na igreja. Veja, ela está tratando da igreja. E o termo igreja aqui é instituição. Agora o que ela fala? Abandonai os vossos pecados. E é para fazer o quê? E esperai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Permiti que Deus vos separe para a obra. Purificai vossa alma pela obediência à verdade. A fé sem obras é morta. Não adieis o dia de preparo. Não dormitais o estado de falta de preparo, não tendo óleo em vossos vasos e nem em vossas lâmpadas. Ela manda ficar em Jerusalém. Ou seja, Ellen White encarnou também a ideia deles. Ela falou, não, Jerusalém, igreja de 27º dia, Jerusalém. Aí o que ela fala? O mesmo que Jesus falou. Jesus falou, ficar em Jerusalém para que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E aí vocês vão ser testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E Deus também fala para nós hoje. Ficai na igreja adventista do 7º dia, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Vamos seguir no raciocínio. Só daqui já dá para a gente fechar. Se eu tenho que ficar na igreja adventista antes do batismo do Espírito Santo, faz sentido esses dissidentes terem saído da igreja adventista? Não. Porque a chuva serôdia já veio? Sim ou não? Não. A chuva serôdia ainda não veio. Vamos prosseguir mais. O selamento na Bíblia. O texto do selamento é Ezequiel capítulo 9. Especialmente o verso 4. E aqui a gente lê, ó. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal na testa dos homens, que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha que coisa interessante. As abominações não vão fazer os servos de Deus saírem de Jerusalém. Eles ficam em Jerusalém, suspirando e
gemendo por causa das abominações. Então entenda, esse texto do selamento, todos os dissidentes sabem que fala do selamento dos 144 mil. Todos eles creem isso. E esse selamento que os dissidentes falam dos 144 mil, o texto base que eles usam é Ezequiel 9. O que eles não prestaram atenção? É que os selados são selados dentro de Jerusalém. Olha que coisa interessante. Os selados são selados dentro de Jerusalém. E o que eles dizem ser em Jerusalém? Eles dizem ser igreja adventista do sétimo dia. Se o texto está dizendo que os selados são os servos que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio de Jerusalém, veja, está dizendo duas coisas. Primeiro, que Jerusalém tem abominação. E segundo, que os selados não estão fora dela, eles estão dentro. E esses selados estão suspirando e gemendo por causa dessas abominações. Aí Deus vai vir e selar o fiel dentro da igreja adventista do sétimo dia. E aí eles vão dar testemunho em Jerusalém, que é a igreja adventista do sétimo dia, Judéia, que morava pessoas que se agradavam até mesmo, né, dos judeus. Você vê o centurião que gostava ali dos judeus e tudo mais, tal, e, entre outros ali, que serão essas igrejas evangélicas, e até os confins da terra, que aí é todas as pessoas do mundo, gentios, quem não tem temor a Deus. Então, a profecia de fato vai se cumprir. Só que ninguém deveria sair antes do batismo do Espírito Santo, pelo paralelo. E foi exatamente isso que o texto disse. Vamos prosseguir aqui. Nova organização. Vamos pensar aqui em nova organização. E que é errado fazer nova organização. O Senhor declarou a história do passado reperticiar ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que ele deu para esses últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda a coluna por ele estabelecida deve ser fortalecida. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Ou seja, agora não é tempo de fazer uma nova igreja. Exatamente por quê? Porque é a última. E Deus vai passar pelo meio dela, selar a fronte do servo de Deus, e agora esses vão sair para pregar a mensagem. É por isso que a Bíblia diz que os 144 mil não se contaminou com mulheres. Exatamente por quê? Porque ele ficou fiel na igreja, que era a igreja de Deus, a conhecida como virgem. Depois que Deus selar esses camaradas, eles saem agora para pregar a mensagem. Olha só que coisa tremenda aqui. Vamos lá prosseguir. Não devemos fazer uma nova organização, que é a apostasia da verdade. Quando você fala isso para um dissidente, o cara impacta. Aí sabe o que ele fala? Eu vi lá, o Aparecido de Poá ensinou isso. Ele falou assim que nova organização não é fazer uma nova igreja. Isso aí não tem nada a ver. Ele diz que nova organização é nós não passarmos por organização do mal. E aí a gente tem que ficar na organização do bem, da verdade. E isso não tem nada a ver. Nova organização é fazer nova igreja. O termo organização foi usado nos testemunhos por Ellen White como transformar a igreja numa instituição reconhecida. Por quê? Antigamente, no começo lá, quando era o movimento milerita, eles achavam que igreja estabelecida era a Babilônia. Então, organizar-se, fazer CNPJ, fazer igreja mesmo, eles achavam que era apostasia. E a igreja, com muita luta, começou a crer que a organização era coisa de Deus. Porque a igreja não era organizada direito, perdeu o prédio para o Kellogg. O Kellogg conseguiu levar o sanatório embora, que era da igreja.
conseguiu roubar o espaço da igreja. Aí a igreja se organizou. Quando a igreja se organizou, agora a igreja estava organizada, ela passa a ser uma igreja oficialmente estabelecida. Então, organização é formar uma igreja oficialmente estabelecida. Vamos lá dar uma olhada nos próprios testemunhos falando sobre isso. Olha esse outro texto. Como Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo, ela está falando da igreja adventista do sétimo dia, e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial. E constitui a maior força para evitar levantes espúrios, refutar pretensões não abonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas uniformemente, linhas que está falando da igreja, para que não haja quebra no sistema de organização e ordem, que é aquele negócio que é a igreja, distrito, associação, divisão, organização da igreja, que se ergueu por meio de sábio e cuidadoso labor. Não se deve dar autonomia a elementos desordeiros, desordeiro é quem tira a ordem, que desejem controlar a obra nesse tempo, como Kellogg, queria a igreja para ele. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximar-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Veja, ela está falando de igreja mesmo. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada um ser independente. Então o que ela está falando é a igreja mesmo como instituição. Quando ela fala então que não deve fazer nova organização, ela está falando não deve se fazer uma nova instituição. É essa que vai até o final. Tem outro texto que fala sobre isso. Ela fala assim, vemos que há males na igreja e hajam de existir até o final do tempo. Peraí. Se os males vão estar dentro da igreja até o final do tempo, a igreja também vai até o final do tempo. Ela não ficou para trás. Prosseguindo aqui. Olha esse outro texto sobre organização. Esta organização era constituída de membros escolhidos dentre o sacerdócio e dos principais doutores da nação. O sumo sacerdote era em geral o presidente. Está vendo? Falando de organização, falando da instituição. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, que era para pagar os pastores, para levar a obra a novos campos, os missionários, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os ministros, como a igreja que perdeu templos e perdeu o sanatório, porque não era organizada, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade, como tem a casa publicadora, pela imprensa, e para muitos outros fins. Então, quando ela usa organização, ela está falando de organizar mesmo uma igreja oficialmente estabelecida. E por isso que é interessante o que eu falei para vocês. Igreja de Deus tem a ver com a igreja visível, a instituição, e a igreja invisível, que não tem a ver com instituição, que é todos que são fiéis em todos os lugares. Vamos prosseguir aqui, porque tem um texto que mata a pau o assunto, tá? Esse é o texto que acaba com a conversa. Ellen White vai usar Ezequiel 9 para falar do selamento. E olha o que ela diz. Notai cuidadosamente este ponto. Presta atenção. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem. Aí ela mesma corta Jerusalém e coloca no lugar de Jerusalém igreja. Assim, queridos, o dissidente que saiu da igreja adventista está enrolado, porque fez nova organização e não está em Jerusalém, onde o anjo vai passar para selar. Deu para vocês entenderem o raciocínio? Então, nós não devemos sair de Jerusalém. Agora, você pode estar falando para mim assim, o Éder,
Então, depois do batismo do Espírito Santo, nós vamos sair da igreja? De certo modo, sim. Deixa eu explicar como é que vai acontecer. Quando vir o batismo do Espírito Santo, você vai começar a pregar. Só que eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo na igreja vai receber o Espírito Santo? Não. E esses que não receberam o Espírito Santo, vão fazer o que com você? Perseguir, meu irmão. Perseguir, com certeza. E você vai sair dessa igreja, mas vai para uma outra, porque Cristo falou: não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha vir o Filho do Homem. Quando vos perseguir uma cidade, fugir para outra, porque não vai acabar de perseguir. Segunda coisa que vai acontecer, queridos, isso vai ser em meados do decreto dominical. E quando sair o decreto, diz que nós iremos para as montanhas. Então você não vai ficar na sua igrejinha, meu irmão, você vai ter que sair dela. Mas você vai continuar sendo adventista, que nem os israelitas, os apóstolos, saíram de Jerusalém, mas continuavam como judeus. A igreja cristã foi uma coisa que foi se organizando com o passar do tempo. Não era uma organização oficial ali naquele momento. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha esse texto. Éder, uma observação. Pode falar, meu irmão. Veja só, eu entendo que quando houver a sacudidura, o povo ímpio vai sair. Então, quando houver a chuva serôdia, eu não entendo que seja dessa forma como você falou, de que as pessoas que não receberão não nos perseguirão. Porque haja vista que quando houver a perseguição, os templos, a instituição física, elas vão ser confiscadas. Então, no final dos tempos, realmente, eu sempre, quando eu dou meus estudos bíblicos, eu falo que não existe essa coisa de a igreja adventista vai ser a igreja verdadeira e as pessoas vão vir da igreja adventista. Vão existir dois povos, o povo de Deus, os selados, e o povo é inimigo de Deus. Então, eu acho que é só uma questão de recolocação, ao meu ver. Ok. Eu tenho que pegar um texto que vai falar sobre isso. Ele está no Cristo Triunfante. Só que está lá na sala e eu tenho que dar uma olhada nisso. Eu vou pausar o vídeo aqui agora e vou lá pegar. Beleza? Segura um pouco. Wesley, não sou contrário a ti não, viu? De fato, essa questão da igreja vai apertar e tudo mais. Mas essas pessoas, de fato, elas hão sim de não receber o Espírito Santo e perseguir esses servos de Deus. Concordo com você que eles vão ficar avesso, porque estar como adventista do sétimo dia e defender o sábado é perder a vida. Como diz o grande conflito, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que professa fé na mensagem do terceiro anjo abandona a sua posição, passando para as fileiras do maligno. Mas passar para as fileiras do maligno, não há necessidade de estar dentro ou fora da igreja. Isso pode ser feito tanto dentro como fora. Deixa eu ler esse texto aqui, que ele diz assim, ó. Mas a sacudidura diz necessariamente que as pessoas a palha saem voa, né? A palha voa e só fica o grão. Exatamente. Aí confunde com a sacudidura. Agora só uma pergunta. A peneira, onde está escrito que é a igreja? Porque é o seguinte, a peneira é a verdade ou é a igreja? A peneira é a verdade que está na igreja. Olha, vamos ler esse texto aqui, vamos lá prosseguir. E eu vou ler mais um texto aí e a gente fica nessa conversa aí, tá ok? Vamos raciocinar sobre isso sem problema, vamos lá. É o Cristo Triunfante, página 371. Diz assim, ó. O batismo do Espírito Santo, como no dia dos Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e a execução de muitas obras maravilhosas.
Seres celestiais estarão entre nós, e homens e mulheres falarão movidos pelo Espírito de Deus. Mas se o Senhor atuasse sobre o povo, como fez no dia do Pentecostes, e depois dele, muitos que agora alegram crer na verdade, conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que clamariam: cuidado com o fanatismo. Diriam daqueles que estivessem cheios do Espírito Santo: estão embriagados. E é exatamente esse tipo de situação que vai acontecer. Uma vez que eles recebem o Espírito Santo, começam a pregar, os outros começam a olhá-los como fanáticos. E, evidentemente, há um cisma na igreja, uma rachadura dentro da igreja. Agora, dá uma olhada nesse outro texto do grande conflito, que me faz chegar a essa conclusão que eu disse para vocês. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio nos lugares isolados e solitários, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos. Era o sinal para a fuga para os cristãos e judeus. Assim, ao rogar-se à nação o poder do decreto que torna obrigatório o dia do repouso papal, será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. A meu ver, os servos de Deus não permanecem em suas igrejas originais. Os caras saem para cidades afastadas e o grande conflito, deixa eu ver se eu coloquei aqui o texto. Eu acabei de apagar alguns textos e acho que apaguei esse. Apaguei esse do grande conflito. Espera aí um momentinho só. Vamos lá. Os 3 textos aqui, ó. Esse texto nós já lemos, né? Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar, vai ser por força, né? Assim como aconteceu com os discípulos, que foi a força que fez eles saírem de Jerusalém. Então não estaremos em nossas igrejas exatamente por conta da força, da perseguição e tudo mais, da situação. Isso aqui fala também ainda sobre o derramamento do Espírito Santo e coisa que vai falar sobre isso, né? Antes dos juízos finais de Deus saírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Então, isso aqui é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, que vai haver dentro da igreja. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Espera aí. Vai ter um reavivamento verdadeiro, igual da primitiva piedade. Mas antes desse verdadeiro, Satanás vai levantar o falso, que é os movimentos dissidentes. E aí os caras falam, vamos, sai fora de Jerusalém, sai fora da igreja aí, tal tudo. E se contrapõe aí, montam nova instituição e tudo mais. Agora, isso é contrafação. Agora fala assim, ó. Nas igrejas em que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se algo que será considerado grande interesse religioso, multidões exultarão que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito, é do Satanás. E o texto que eu queria mostrar é esse aqui, ó. Olha o que ele fala. Quando a presença de Deus se retirou por fim da nação judaica, vai olhando no paralelo. Sacerdotes e povo não sabiam. Posto que sob o domínio de Satanás e governados pelas paixões mais horríveis e perniciosas, consideravam-se ainda como escolhidos de Deus. Continuou o ministério no templo,
ofereciam sacrifícios sobre os altares poluídos e diariamente a bênção divina era invocada sobre o povo culpado do sangue do querido Filho de Deus e empenhado a matar os seus ministros e apóstolos. Assim é do mesmo modo, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo, do qual finalmente o Espírito de Deus será retirado. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores do sábado lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas, reunir-se-á em grupos e tudo mais. O que eu vejo nesse texto? Eu vejo nesse texto que haverá sacerdotes que vão ser batizados e que vão entender que não é a hora e terão que sair. Mas quem não recebeu, fica. E as formas de religião continuam. E eles vão dizer que aqueles que saíram eram fanáticos. Enquanto o servo de Deus são os fiéis que foram batizados do Espírito Santo. E nessa condição, a única coisa que resta é eles clamar para o povo sair da Babilônia. E eles vão se reunir em cidades e vilas e tudo mais. Mas eu entendo que não contra a igreja. São adventistas do sétimo dia. São os verdadeiros fiéis adventistas do sétimo dia. Não sei se foi claro, mas esse é o pensamento aí que eu compreendo aí. Quiserem, pode fazer as suas críticas aí, suas observações. Fica muito sutil a diferença, Weder. Assim, o que você fala praticamente não é muito diferente do que a gente entende, né? O que dá a entender aí por esse paralelo, pelo que você leu, pela retórica que você apresentou, é que vai haver vamos dizer aqui, primeiro a sacudidura, beleza? Aí os doidos saem, aqueles que não saem mesmo para nunca mais voltar. Aí ninguém sabe para onde é que eles vão, se realmente vão para outras igrejas ou se saem vão para o mundão, como foi os dissidentes do desapontamento, né? Que aqueles muitos ali saíram não voltaram mais para as suas igrejas originais. Beleza, isso é um ponto. Aí vai ter a chuva serôdia. Quando houver a chuva serôdia, e pelo esse paralelo que você fez, dá a entender o seguinte: esse povo vai sair das igrejas e a igreja, a instituição, vai ser mantida com alguns pastores que não receberam o Espírito Santo e com os membros que não receberam o Espírito Santo. E aí é que a minha pergunta faz o seguinte: quando houver a perseguição e as instituições forem tomadas, esse povo então vai fugir também para as grandes cidades e imaginar que eles são o povo de Deus? Essa é a assim, questão. tá. Qual é o texto que você está usando para falar que as instituições serão tomadas? Cara, eu não vou ter nada agora porque não vou. Você lembra, assim, você conhece algum texto? Não, depois a gente vê isso aí. Eu li, né? Eu li, agora não lembro agora. Né? A gente precisa analisar esses textos aí, né? De qualquer maneira, uma coisa é ponto pacífico entre nós. Uma coisa é ponto pacífico. Os servos de Deus são selados dentro de Jerusalém. Certo. E não há justificativa para movimento dissidente fora da igreja de sétimo dia. Pelo menos certo. Não antes do derramamento do Espírito Santo. Tem um texto até mesmo que fala sobre isso, tal, e fala dos caras saírem. Enfim, eu não vou citar aqui agora porque eu não estou com ele de cor, então vou falar besteira. Esse ponto pacífico, então, fica. Porque é o seguinte, eles vão usar esse significado para justificar eles estarem fora. Então eles vão apontar pecados dentro da igreja para eles estarem fora. Aí eu uso o próprio raciocínio deles, que Jerusalém é a igreja, uso textos, só que eu vou para o selamento. O selamento diz que acontece dentro da igreja, dentro dos servos de Deus. Dentro da igreja de Deus, e eles estão suspirando e gemendo por causa das abominações que se cometem no meio delas. Então, estes serão selados dentro de Jerusalém.
não há selado fora. Isso é óbvio, né? Daqueles que conhecem a mensagem aí, daqueles que viveram em Jerusalém, na igreja do sétimo dia. Mas esse ponto a gente pode, no final, aí verificar exatamente como é que vai ficar os templos, né? Porque se isso de fato ocorrer, Jerusalém instituição, acabou. Roma toma, né? Pode ser, destrói, acaba com tudo. Ou os caras vêm destruir nosso templo mesmo, né? Porque é o seguinte, ó, veja só. Quando Jerusalém, os servos de Deus saíram, ficou um grupo lá. Não ficou um grupo lá? Em Jerusalém? Sim. Ficou um grupo em Jerusalém. E o que aconteceu? O exército romano veio, destruiu Jerusalém e destruiu eles. Todos. Acabou. Será que o paralelo também não dá? Deixa eu explicar. Se esses camaradas ficarem, Ellen White ela fala que Roma mais que igualará o que ela fez no passado. Mas quem Roma vai conseguir matar? Se os selados não serão. Os selados não sofrem morte. Antes do decreto de morte, alguns serão presos e mortos. Entre o decreto dominical e o decreto de morte, haverá alguns presos e mortos, né? Mas depois que o decreto de morte for decretado para matar os observadores do sábado, aí não vai haver mais morte, porque não tem nem razão de ser, porque não vai ter mais conversão, porque tem a porta da graça vai estar fechada. Peraí, mas uma pergunta assim, eu não entendi. Eles vão fazer morte antes do decreto de morte? Quando sair a lei dominical, vai começar uma perseguição, que é um tempo de angústia que vai ter, Não, não é? não. O decreto dominical, ele tem 3 fases. A primeira fase, ela é branda. Ellen White, ela Então, fala assim, para a gente não fazer culto, não querer mostrar que a gente trabalha no não domingo. precisa Afronta, né? trabalhar no domingo, fazer atividade no domingo para não afrontar. Isso aí, Segunda tudo fase, entendi. segunda fase, já entra multas, começa a haver prisão, e a terceira Então, fase é que é morte. Pelo menos é o que eu Então, nessa segunda fase, em que podem ser presos e podem ser mortos, mas depois do decreto de morte, só vai estar os 144 mil, não vai ter morte mais, e o tempo Então, de angústia vai ter fechado. a gente precisa verificar esses textos, revisitar esses textos, para a gente fechar melhor esse final. Para a gente fechar esse final. Né? Mas, o que acontece? Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Se eu saio das cidades e vilas ou para as montanhas, eu não estou na minha igreja original. Agora tem que ver esse texto que os templos serão confiscados. Eu não o conheço. Eu já li também que as escolas vão ser as primeiras a fechar e eles vão tomando as instituições e depois vão fechar os templos. A gente tem que revisitar esse final. Esse final não ficou amarrado. A gente precisa, então, Ok. revisitar esses textos. Eu pediria que você jogasse esse texto lá para mim, passasse, tal, tudo, para a gente poder Eu tenho juntar. que pesquisar também, porque eu não sei de cor. Não tem essa memória que você tem. É porque a gente já leu e já fez o conceito, né? Já construiu o conceito na nossa mente. Aí a gente tem aquilo ali como um mantra. Agora, eu gostei da sua parte aí, quando você disse assim, revisitar, porque realmente às vezes a gente precisa reestudar, relembrar e às vezes fixar alguma coisa que passou despercebido, não é? Então, por exemplo, hoje para mim está mais latente aquela questão de haver uma ressurreição especial do povo que recebeu a terceira mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas. Então vai ter esse povo, essa ressurreição especial que no passado para mim era pouco falado, hoje está mais claro a minha mente. Pode ser que o que o Éder esteja falando, viu, Éder? Não estou nada contra o que você está colocando, é só para, vamos dizer assim, organizar as ideias e de repente, claro, eu posso estar equivocado, você pode estar equivocado, e a gente só coadunar assim, os detalhes, são mínimos detalhes só para a gente, porque às vezes confunde no todo. E em relação, só para Deixa eu falar pontuar, uma coisa pra você. só. Segura só essa coisa aí. Irmão, sou amante da igreja, meu irmão. Essa mensagem eu fiz para falar que o povo não deve sair. Então, a ideia é ajustar os paralelos proféticos com os textos
para chamar o povo para voltar. E muita gente já voltou com essa. Agora, obviamente, a gente tem que juntar esses textos e amarrar. Afinal, não ficou amarrado. Vamos juntar e amarrar o texto. Se tiver De errado, boa, vamos tranquilo. melhorar. Tranquilo. Só em relação ao selamento, a gente sabe que esse selamento ele é amplo, né? Ele não só fica na igreja dos membros da igreja adventista, porque ele vai ser selado, todos estão em outros apriscos, né? E aí sai dela povo meu, aí vai vir aquele povo que está em outros apriscos que vão estar selados, que formarão os 144 mil como um todo, né? Na realidade, é um processo amplo, né? Rapaz, isso aí vai ser uma outra discussão que eu acho que a gente não vai conseguir definir. Porque tem aquele verso que diz que os 144 mil não se contaminaram com mulheres. Me parece Tem essa questão. Que essa afirmação não é isso. Os outros vão ser ganhos, mas não serão esses selados que passarão sem morrer. Não... Enfim, eu não sei. Mas veja bem, nem todos, por exemplo, eu não nasci na igreja adventista e nem você. Então, em alguma fase da vida da gente se contaminou com doutrinas falsas. Mas isso, eu acho que essa questão aí é depois que você conhece a verdade, você permanecer fiel a essa verdade até a morte. É assim, tem uma outra questão que fala lá do contaminar diferente de se sujar. Contaminar é diferente de sujar. Vamos dar um exemplo aqui. Caiu um veneno lá. Caiu tinta na sua roupa. Caiu tinta no feijão. Caiu veneno na sua roupa. Caiu tinta no feijão. Aí você vai e lava. Saiu a tinta, o feijão tá bom para ser comido. Agora você cozinhou o feijão. Joga a tinta nele. Dá para tirar? Não, porque contaminou, meu. Não tem como salvar. Né? Então há uma distinção. Tem muita discussão. Eu acho que esse final a gente não vai conseguir. Essa parte a gente não vai conseguir definir. Mas vamos ver, vamos atrás de textos aí. Eu acho que agora, né, os testemunhos dizem que é o tempo da gente se debruçar sobre Apocalipse, Daniel e os livros de Espírito de Profecia verificando esses aspectos aí. Mas uma coisa que eu acho que ficou ponto pacífico, que é o meu principal interesse selado, gente, dentro de Jerusalém. O cara chamar para sair de Jerusalém, eu não vejo garantia de selo lá fora, porque diz que ele vai passar pelo meio de Jerusalém e será quem suspira e que geme por causa das abominações. E diz ainda que dentro de Jerusalém tem abominação. Ou seja, certeza. Tem pecado dentro da igreja. Mas os selados só não faz sentido, porque se você é selado e é batizado com o Espírito Santo para pregar essa mensagem para aquelas pessoas que saíram de Babilônia, então não tem sentido. A gente vai dar uma mensagem para eles que vão morrer e pouco tempo depois vão ressuscitar. Não faz sentido na minha cabeça. Isso aí realmente não faz sentido. Mas pelo avançar da hora, a gente guarda para os próximos capítulos. Assim, mesmo que não faça sentido na sua cabeça, mas isso pelo menos vai acontecer. A gente sabe que servos de Deus vai morrer agora no final aí, por conta disso. E vai ressuscitar, mesmo que seja em pouco tempo. Não mas eu não creio que a gente vai dar uma mensagem e todas as pessoas que vão sair de Babilônia, que a gente vai dar mensagem, todas elas vão morrer e só a gente vai ficar vivo para ser 144 mil. Isso aí não faz sentido. Eu lembro até um texto que parece que muitos desses se unirão com o servo de Deus para passar o tempo de angústia. Tem um texto assim. E pode ser que seja exatamente isso que você está falando. Tem um texto assim. Vamos lá. Mas eu acho que tá bagunçado. A gente ainda não... A gente tem que estudar mais para a gente compreender o que seja, né? Ok, queridos? Vamos estudar mais. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela presença. Foi longe o estudo hoje, hein? Mas ok, queridos. Que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, pedimos o batismo do Teu Espírito Santo. E pedimos que o Senhor abençoe para que estejamos no grupo de selados. Pedimos que o Senhor, ó Deus, abençoe para que nós não abandonemos a fé. E pedimos também que o Senhor nos ajude a esclarecer esse ponto final. Essas questões aí que não foram bem amarradas, há textos que precisam ser revisitados, reconsiderados nessa nova ótica. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender melhor. É o que nós jogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês.
Vamos abrir o grupo Amém. lá. Valeu!